A paz do Senhor, meus irmãos, eu estou aqui com a gravatinha do canal e a camisa mais amassada da face da terra, que vai voltar daqui dentro do guarda-roupa. Eu escolhi a palavra Efa. Nós estamos numa série comparando dicionários bíblicos e nesse vídeo a palavra vai ser Efa. A maioria dos dicionários tirou nota baixa, ficou tudo ali entre 6, 7, 7,5, porque é uma palavra que eles não deram muita atenção, não se dá muita atenção. Então, por exemplo, o John Davis, que se saiu tão bem na palavra anterior, né, foi vinho. Aqui ele comenta um parágrafo só sobre o EFA e ele nem diz quanto vale. Tá? Então, vamos lá. Um EFA, unidade de medida de secos, é um jarro que ele tem entre 14 e 35, 36 litros. Por que dessa variação tão grande, né? 14 e 35, 36. É porque os arqueólogos eles não conseguem determinar com precisão. Existem muitos fatores que fazem com que essas unidades de medida se percam, como é o caso da inflação, fator geográfico. Tá? Então, por exemplo, se um arqueólogo encontrasse um EFA, um vaso, e ele fosse medir, a medição que ele teria ali seria equivalente ao EFA de uma época, de um lugar e de um comerciante, porque os comerciantes eles tinham EFA diferentes, eles adulteravam os seus EFA, né? Então, por exemplo, colocavam pedras dentro do jarro, ou então faziam um jarro mais espesso por dentro para caber menos trigo. Então ele vendia como se estivesse vendendo um EFA, mas tinha menos trigo ali dentro, porque ele preencheu com alguma coisa. Então, de tal forma, isso acontecia tanto que a palavra EFA, quando ela é usada na Bíblia, ela tem conotação negativa. Então, quando ela aparece, você já sabe que o contexto é negativo. O texto vai estar falando de corrupção, de roubo. Porque acontecia tanto que associou-se. É a mesma coisa que eu falar de político. Por exemplo, se eu disser a palavra político, você já pensa logo em ladrão. Né? Pronto. A mesma coisa era o EFA nos tempos bíblicos. Uma coisa que eu queria ver, e eu vou trazer aqui para vocês porque eu pesquisei em outros lugares, tá? Mas nenhum dicionário trouxe nada, nem mencionou. Tá? É que tem um texto lá em Zacarias 5, onde Zacarias tem uma visão e ele vê uma mulher dentro de um efa. E se você lembrar, entre 14 e 35 litros não cabe uma mulher dentro, né? Então fica essa dúvida. Será que a unidade de medida está tão errada assim? Como é que coube uma mulher dentro do efa? E existem algumas teorias, né? Uma vai dizer que o efa ali era um cesto. Isso explicaria porque o cesto é aberto, então ela poderia estar sentada no cesto, mas isso não bate com o texto, porque o texto diz que esse efa ele tem tampa e um cesto não poderia ter uma tampa de talento de chumbo daquele. Tá? Outra teoria diz que o efa ali em Zacarias é simbólico. Faz sentido porque Zacarias ele vem numa lista de visões bem surrealista, sabe? Ele acabou de ver um pergaminho quilométrico, sabe? Então, se encaixa também. Então, poderia ser simbólico. Sexta, eu não acredito que seja possível. Tá? Poderia ser uma criança. Existem teorias que dizem que a mulher que ele veria é uma criança, mas o texto diz mulher, não diz criança. Tá? E tem a teoria que eu particularmente acredito que seja a correta, que diz que é uma estátua. Então, provavelmente a mulher de Zacarias 5 é uma estátua, porque ela não se move por conta própria, ela é levada. E depois, quando Zacarias continua tendo a visão, é dito que ela é posta em seu lugar. E ali em hebraico, o lugar, a palavra que é usada para ser posto no lugar, é ser colocado em uma base. E o que se coloca numa base é uma estátua, né? E faz todo sentido com aquele contexto de corrupção e de idolatria. Então, provavelmente era uma estátua. Por isso que coube dentro do jarro, porque uma estátua cabe dentro de um jarro. Né? Anotei as notinhas dos dicionários. Tá? Já sei quem ganhou. Já sei quem ganhou. Mas é isso. A próxima palavra vai ser Elohim. Elohim também
os dicionários, eu achei que os dicionários iam sair bem, né? Porque Elohim é o nome de Deus. Mas não, cara, são os dicionários, a maioria comenta um ou dois parágrafos sobre Elohim, pronto. Ah, para trazer um negocinho cômico, né? A tradução lá em Zacarias, deixa eu ler na Almeida aqui. Se você for lá em Zacarias, esse texto é ruim aceitar o texto e não ler. Né? Zacarias 5, 5 e 5, né? E saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os teus olhos e vê. Que é isto que sai? E vê que é isto que sai. E eu disse: que é isto? E ele respondeu: é um efa. Né? E disse mais: essa é a semelhança deles em toda a terra. Aí, se você for olhar nessa belezinha aqui, na NVI, tá? Olha como a NVI traduziu efa. Então, poderia traduzir efa, poderia traduzir vaso, cesto. Cesto eu acho ruim, mas alguns dizem que é possível também. Olha a tradução. Em seguida, o anjo que falava comigo se adiantou e me disse: olhe e veja o que vem surgindo. Perguntei o que era aquilo, e ele me respondeu: é uma vasilha. E disse mais: aí está o pecado de todo o povo da terra. Então a tampa de chumbo foi retirada, e dentro da vasilha estava sentada uma mulher. Não é possível que ninguém percebeu que a sonoridade disso aqui ficou horrível, né? Tradução horrível. Enfim, até daqui a pouco.